Entrevista especial. Cal Oliveira. O excesso de tecnologia tem sido uma das maiores preocupações da saúde pública. Isso porque esse problema pode atrapalhar o desenvolvimento infanto-juvenil e comprometer a saúde mental de crianças e adolescentes. Neste episódio de podcast, conversei com o psicanalista e professor de psicologia José Roberto Miranda Ramos. De início, ele fala sobre a partir de que momento a gente começa a perceber que o uso das tecnologias, principalmente o celular, se torna uma dependência. Começa essa percepção que você está aqui, nós estamos numa dependência das nanotecnologias, como assim nós chamamos, é quando, por exemplo, eu saio de casa com pouca bateria no meu celular, vou para um restaurante com amigos. Quando eu chego lá, que percebo que está acabando o nível de carga da minha bateria, e eu começo a me inquietar, a não estar no momento, a não estar vivendo aquele momento. A preocupação se o celular vai descarregar ou não, porque eu esqueci o carregador. É esse. Diversos modelos, não temos tempo para dizer quais são esses modos todos. Outro, por exemplo, simples, você não consegue deixar o celular longe de você, ou estando perto, você consegue estar olhando o tempo todo pela tela, acende a tela, desliga a tela. Quer dizer, aqui já está denotando que você está se tornando um dependente do uso do celular. A gente fala das nanotecnologias do celular, pois ele é o portátil, né? Hoje pouco se usa computador, inclusive, né? Quase nada, se não para fazer algum texto acadêmico, alguma matéria, mas hoje é muito, tanto é que os excessos de aplicativos criados, porque realmente hoje a nossa vida na tecnologia, nas novas tecnologias da comunicação, ela está no celular. O uso abusivo do celular, as redes sociais, altera o comportamento e potencializa a ansiedade? Não só potencializa, como desencadeia, né? Sem sombra de dúvida, a rede social hoje é o estopim de muitos transtornos psíquicos, de muitas anomalias psíquicas comportamentais. Por exemplo, o Instagram, olha o nível que chegou. O Instagram teve a sagacidade de não mostrar quantas pessoas curtiram uma foto, porque as pessoas se preocupam com as curtidas, embora ali postadas coisas extremamente falsas de suas vidas, uma falsa felicidade, uma falsa realização, e aí teve que tirar isso porque estava causando mais ainda o nível de ansiedade. O Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que foi radicado na Inglaterra, ele disse que as pessoas confundem curtidas com afetos. Parece que se eu curto eu já tenho afeto, se eu não curto não tenho afeto. Então há uma mesclagem de sentimentos aqui que geram transtornos, inquietudes, depressões, ansiedades, e sem dizer que os prejuízos serão a longo prazo. Eu queria que você falasse dos transtornos, né, que o uso do celular ele pode causar nas pessoas. Como na história psíquica, na história humana, na cultura, é muito novo. 20 anos, 30 anos, isso é novo para uma cultura, para uma sociedade de um modo geral. Mas a gente já consegue perceber, por exemplo, o nível de transtorno do humor, a ansiedade, porque uma tela em excesso, ela concentra na pessoa a energia psíquica, e ali a pessoa, aquelas telas roubam, captam essa energia psíquica. Não estou falando de energia nada do ponto de vista espiritualista, mas do ponto de vista psíquico. Comprovadamente, a neurociência já nos demonstra que até o celular no teu quarto, se você está usando quando você vai dormir, deixando no teu quarto, diminui a tua cognição, ou seja, a tua inteligência ali ela é diminuída. Os prejuízos a gente não tem como mensurá-los ainda, mas os transtornos que você me fala, me pede, é justamente isso. A questão da ansiedade do TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Nós temos o complexo gerado aqui de inferioridade. Por quê? Porque eu começo a observar sempre o do outro. E o do outro na rede social é muito mentiroso. A gente não tem essa percepção de que o outro está postando uma falsa ideia de realização dos seus desejos. Ninguém posta, hoje eu amanheci triste, estou cabisbaixo, que faz parte da conduta e da natureza humana. Mas sempre é sorrindo com as boas pessoas, com os bons lugares, com os bons pratos de alimentos. Quer dizer, é uma falsa ideia, né? Inclusive tem os hunters, não sei a pronúncia correta no momento, que são grupos
para provocar o cyberbullying. Eles existem, inclusive, para detratar, maltratar, né, as pessoas na rede social. Por exemplo, o filho de uma cantora, não me recordo agora qual foi a cantora, acho que da calcinha preta, né, vai e comete suicídio porque ele teve uma ação, uma brincadeira, as pessoas começaram a criticá-lo, condená-lo, ele vai e comete suicídio. E tantos casos que nós tivemos e temos de questões que envolvem a dignidade, o respeito. Então, transtornos são inúmeros. Se eu for enumerar aqui, a gente vai passar longos dias, mas é prejuízo. Hoje, com muita tranquilidade, a gente fala do nível de ansiedade gerado por uma rede social, pelas telas, pelo uso excessivo de telas. Então, nesse caso, as pessoas estão usando, né, as redes sociais como se fosse uma fuga, para fugir da realidade e viver uma fantasia na vida dos outros. Isso, o processo de fantasia ele é interessante, porém, ele é interessante quando me ajuda a me entender ou a mergulhar em mim. Como você bem disse, quando é uma fuga, ele aqui já se torna, quem sabe, um transtorno, uma psicopatologia. Então, a imaginação faz parte do processo humano e é bonito. Quando você pega o Pequeno Príncipe, o livro, que lá o Antoine de Saint-Exupéry vai dizer que é chato explicar as coisas para adulto, porque adulto quer explicação de tudo. Ou seja, o uso da imaginação ele é muito gostoso, interessante, faz parte e é sadio. Desde que não seja uma fuga daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo. Mas se for para melhor eu viver, para melhor eu estar, aí é uma coisa muito sadia nas nossas cabeças, não é? Mas realmente a rede social é uma mentira. Você vai dizer assim, Zezinho, e agora tudo... Não, a rede social não é boa ou não é ruim em si. Bom ou ruim é o uso que eu vou dar à rede social. Eu tenho rede social. Inclusive eu tenho página na internet, eu tenho sites, eu faço uso do Instagram, faço uso do WhatsApp, mas tudo na medida. Tudo na justa medida, diria Aristóteles. Tudo na justa medida, nem de mais e nem de menos. Então essa falsa ideia que eu vendo que estou feliz o tempo todo é justamente não me conhecer. Eu quero preencher um vazio que tem em mim, mostrando e postando o que não sou, o que não tenho. Pois essa falsa ideia, né, de que o outro vai me ver feliz, realizado, vai me deixar feliz, é o contrário. Não se preenche vazio com vazio, pois o vazio vai ser sempre aumentado se eu não resolver, se eu não botar coisas que de fato preencha. E isso é vanglória, é glória do vazio. Estamos ouvindo o psicanalista José Roberto Miranda falando de um assunto importante que é a dependência das novas tecnologias, principalmente o celular. Agora falando das relações interpessoais. O que mudou nessas relações? O que mudou nas relações amorosas, por exemplo, com as redes sociais e quanto a dependência atrapalha os relacionamentos? Quando me diz relações interpessoais, elas já me deixam tranquilo na palavra, não são virtuais, são interpessoais, embora hoje o número de acertos, de começos e de fins de relacionamentos amorosos na rede social, Ave Maria, que hoje acredito que totaliza 95% das relações, principalmente no público juvenil, né? Começam relações via rede social, terminam relações, discutem, mas quando estão de forma presencial não discutem, não conversam, o que chamam, né, ADR, mas fazem tudo isso na rede social. Por quê? Porque a rede social dá vazão a eu me esconder, dá vazão a minha covardia. Digo o que quero, o que gostaria, sem precisar ver o outro. Num simples toque no áudio lá, eu mando um áudio acabando com a pessoa. Não estou vendo, não vi a reação, não estou interagindo. E uma das coisas que a gente tem mais medo, justamente, é o confronto do outro, o conflito da ideia do outro em relação à minha. Digo o que quero, ouço ou não. Tanto é que, voltando ao Bauman, ele disse que numa conversa com o menino disse para ele, eu tenho 5.000 amigos, 500 amigos. O Bauman disse, eu com 80 e tantos anos, não tenho 5, esse menino tem 500. Então o conceito de amizade, dizia Bauman, está aqui relativo, porque ele não sabe o que é amizade. Ele acha que ter seguidores, né, no Instagram, seguidores no Facebook, é ter amigos. Não é, são relações interpessoais. Eu preciso do contato, eu preciso do toque, eu preciso de ver o outro, para que o outro também me veja. A minha reação e a reação de outrem é fundamental. Mas é um caminho sem volta, né? As relações
Hoje elas são muito virtuais e não interpessoais, de fato. A pandemia potencializou a dependência digital? Sim, a pandemia foi a potencialização? Sim. Por quê? Porque nós fomos acometidos de um isolamento forçado. E esse isolamento forçado nos obrigou a buscarmos fugas, né? E nada melhor do que uma rede social que dá a sensação de movimento, a sensação de saída. Se clicar no seu celular e agora você vai ver, você consegue ir pelos aplicativos do outro lado do planeta. Você vai rapidinho no Japão e volta de forma virtual. E agora com essa nova tecnologia do metaverso, né? Aí é que vamos realmente. Mas não nos esqueçamos de que a inteligência artificial não vai substituir nunca o ser humano. Embora ela vai complicar a vida daquelas pessoas que querem e que permitam que elas interfiram e prejudiquem. Agora, falando sobre as crianças, a gente percebe que as crianças ela têm acesso às tecnologias logo cedo. O que você tem a dizer sobre isso? Se há um pai ou uma mãe ou um cuidador, uma cuidadora que me ouve, eu recomendo que criança não vá à tela de um celular, não tenha acesso à tela do celular, no mínimo até 3 anos de idade. No mínimo. É prejudicial. Me dói o coração, me dói a alma quando eu vejo criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para se alimentar, para almoçar, a mãe põe um tablet, né, ou um celular na frente para que a criança consiga comer. Quer dizer, aqui não há uma degustação, aqui não há um ganho na alimentação. Você pode dizer assim, mas não está ingerindo sólido? Mas a gente se esquece de que a nossa vida ela é extremamente simbólica, ela é extremamente voltada ao símbolo. A comida, a sólida, não é só o que alimenta, mas o que eu estou comendo, como eu estou comendo e a forma que eu estou. Então, recomendo, né, que em menos de 3 anos, 0 de tela a essas crianças para que não tenham um prejuízo maior na frente. O que fazer para controlar os impulsos pela conectividade diante dessas novas tecnologias? Justamente, é o controle, não é a negação, é o controle, você tem que controlar, limitar. Por exemplo, criança de 8, 9 anos, 10 anos, os pais devem controlar o uso do celular, o uso do computador. Digo computador, mas quase ninguém mais usa, né? Eu uso ainda e muito. O controle, basta 1 hora, 1 hora e meia nessa idade aqui para o uso. Porque assim, os prejuízos cognitivos, os prejuízos emocionais e os perigos, inclusive, de segurança. Um garoto do teu lado, uma garota do teu lado aqui, com o celular na mão, Deus sabe onde é que ela está navegando. E eu até brinco, né? Na internet, o jovem, o adolescente, ele não navega, ele naufraga. Porque navegar é ter um rumo, é ter um horizonte, é ter um oriente. Na internet você não tem, você está aqui falando, daqui a pouco já vê outra coisa, daqui já vê meio mundo de coisas aí. É um naufrágio, a gente não tem objetividade na rede social. Então, o uso racionalizado. Não é não usar, é importante, é fantástico. Imagine você estar estudando o corpo humano, anatomia, você vai lá na rede social, você vai lá no YouTube, por exemplo, vê aquilo em 3D. Então aqui para os sinestésicos, fantástico isso. Mas assim, no limite. A gente precisa ter esse excesso. E aqui eu digo jovem porque é mais fácil. Mas tem muitos adultos, muitos idosos dependentes e que fazem uso excessivo da rede social. Sobre esses dependentes das novas tecnologias, principalmente do celular, existe um preconceito por parte desse público, né, para procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra? Na verdade, não só deste público. Qualquer dependente, ele não se sente dependente. Então, você pega um alcoolista, está bêbado, eu mesmo não. E você vê que está ali as quedas. E tantos outros vícios, né? Então, o primeiro grande problema é a pessoa aceitar o uso excessivo, a dependência. Não aceitou, então isso não tem idade. O primeiro problema é esse, que a gente encontra em qualquer nível de dependência excessiva. Agradecer a sua participação, José Roberto Miranda. E a gente agradece também pelos esclarecimentos sobre essa temática que é importante. Se ficou algo mais aí a relatar, pode ficar à vontade. Acredito que não. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre bom de estar falando. As tecnologias atuais da comunicação, por exemplo, reitero, não são boas ou ruins. É o uso que eu dou, inclusive, olha eu aqui explicando ao público como funciona. Quer dizer, é boa, né? Na rede social, por exemplo, em vez de você estar indo olhar o tempo todo, né, aqueles videozinhos bobos, toscos, tolos,
Procura algo que te engrandece. Tem palestras maravilhosas gravadas, tem conteúdos maravilhosos, tem acessos a livros maravilhosos. Então, assim, é como eu conduzo. Mas, como dizem, né, a geração do TikTok só quer aquelas coisinhas ali banais. Então, agradeço. Qualquer dúvida pode entrar em contato, aí fale com qual intermedia o contato. Um abração. Esse é o psicanalista e professor de psicologia José Roberto Miranda. Ele falou sobre a dependência digital que vem afetando a saúde mental de crianças e adolescentes. De Conceição do Coité, reportagem Cal Oliveira.